A Basílica de São Pedro é um dos ícones mais importantes da religião católica na arquitetura. Ela se encontra no estado do Vaticano, localizada a oeste do Rio Tibre, sendo o edifício com maior proeminência interior do estado e sendo o marco visual da paisagem, podendo ser vista de vários pontos de Roma por conta da sua grande cúpula. Ela fica situada numa praça com o mesmo nome, a Praça de São Pedro, por onde é dada a sua principal entrada a leste. Todos os anos, milhares de turistas, mais comumente fiéis da religião católica, visitam a basílica, que atrai tanto pelos aspectos religiosos quanto pelos aspectos estéticos, arquitetônicos e históricos. Sua construção se deu entre os anos de 1506 e 1626, e diversos arquitetos foram responsáveis pela edificação. A basílica é considerada como uma arquitetura renascentista e barroca, por seu estilo dominante. Ela é uma das 4 basílicas patriarcais de Roma, mas, por conta das suas dimensões, a proximidade com a residência papal e o local onde está situada, a maioria das cerimônias do Papa são realizadas nela. Ela é, então, a principal igreja do Vaticano. Possui muitas funções litúrgicas e uma grande quantidade de associações históricas. Por isso ela é famosa por ser um grande local de peregrinação, sendo uma das 7 igrejas de peregrinação de Roma, conhecidas por todo o mundo. O Vaticano era uma área desabitada ao lado do rio Tibre, em Roma, e depois do grande incêndio de Roma, no ano de 64 d.C., passou a ser local de martírio dos católicos, pois era o provável lugar de crucificação de São Pedro. A basílica original foi construída no local do túmulo do apóstolo, a mando do imperador Constantino, e manteve-se em pé até o século XVI, quando foi derrubada para a construção de uma nova basílica, após perder valor na Idade Média. A nova basílica, assim como a construção de todo o Vaticano, tinha o intuito de trazer de volta a grandiosidade da Igreja Católica. O projeto original foi de Donato Bramante, que projetou uma forma de cruz grega que começou a ser construída em 1506. Contudo, em 1514, o projeto foi modificado depois da morte do arquiteto, passando para as mãos de Rafael, Fra Giocondo e Giuliano de Sangallo. Os arquitetos formaram uma comissão que reformulou o projeto em forma de cruz latina, com 3 naves, sendo que no cruzeiro existiria uma cúpula que, localizada sobre o altar, se alinharia com a sepultura do apóstolo São Pedro. Em 1527, quando a chefia da obra passou para Antônio da Sangallo, o projeto voltou à forma de cruz grega e foi seguido por Michelangelo, que assumiu o projeto em 1546. Michelangelo foi responsável por grandes e importantes alterações no projeto, e quando morreu, em 1564, deixou a obra quase finalizada. Foi responsável por romper com o projeto de Bramante e impor uma concepção maneirista. O arquiteto projetou uma fachada de colunas coroadas por um átrio. Reforçou o sistema estrutural da cúpula, criando colunas mais robustas, e ainda simplificou o espaço interior, transformando o projeto num deambulatório quadrado. Assim, o foco do projeto virou a cúpula, inspirada no domo da Catedral Florentina Santa Maria del Fiore, de Filippo Brunellesco. O transepto norte, projetado por Michelangelo, aumentou o deambulatório projetado por seus antecessores e acrescentou alguns altares constituídos por janelas. O projeto do artista ainda fez com que as paredes da abside apresentassem grande monumentalidade. Mas, sem dúvida, a principal contribuição de Michelangelo foi a imponente cúpula. A enorme estrutura transmite leveza e harmonia, como desejado pelo arquiteto, apesar do seu peso e monumentalidade. Ela só foi concluída 24 anos depois da morte do artista, mas seu projeto foi pouco modificado. A cúpula tornou-se marco da engenharia das estruturas. De forma hemisférica, seria composta por 4 grandes arcos de 26 metros de vão e 46 metros de altura, sustentada por 4 grandes pilares ainda hoje existentes, segundo o projeto de Bramante. Sangallo aumentou a altura da cúpula em 9 metros e ainda modificou sua forma. Mas o projeto concluído seguiu o desejo de Michelangelo, que trouxe de volta a forma hemisférica e reforçou a estrutura, tornando-a mais sólida e dupla. A sua cúpula domina o horizonte de Roma, elevando-se a uma altura de cerca de 136 metros. No ano de 1624, foi dado início à construção do baldaquino, um dos locais mais impressionantes da basílica. Trata-se de um altar papal localizado acima do túmulo de São Pedro. Construído em bronze dourado, tem quase 30 metros de altura, 4 colunas de mármore erguem-se para suportar o baldaquino, e a cruz formando um desenho exuberante, cheio de energia e movimento próprios do barroco. A conclusão da obra se deu em 1626, de acordo com o projeto de Carlos Maderno,
que acrescentou 3 novas crúgias e projetou a fachada. Logo em sua fachada frontal, a basílica abraça o seu visitante, como se prendendo com seus 2 braços, que servem como uma abertura e um estreitamento ao mesmo tempo, levando da praça até a basílica. Por causa de suas colunatas duplas, que na maioria dos ângulos da visão humana estará aparentemente tudo entrelaçado, criando uma impressão de parede impermeável. A configuração da basílica possui diversas características do estilo barroco, além de suas próprias características peculiares. Com seus volumes dispostos de uma forma de cruz latina, seguindo o modelo clássico de criar igrejas renascentistas, sendo dos melhores exemplos desse estilo de arquitetura. Sua forma em cruz organiza sua nave, localizada no centro da cruz, onde está situado o baldaquino, altar-mor. Passando pela nave, é possível ver as 6 capelas situadas em ambos os lados da nave, que vai em direção ao altar. Em cada lado do altar, temos os transeptos, que formam os braços da cruz. Atravessando o altar, à primeira vista é de 2 túmulos papais. Dessa posição, em ambos os lados, temos 2 altares, e por toda a basílica temos túmulos espalhados dos papas, sendo mais notório o do primeiro papa São Pedro, abaixo do baldaquino. Ao vermos a basílica de longe em direção à entrada principal, temos a vista por meio da Via della Conciliazione, que é a principal via de acesso, e foi aberta para criar passagem mais ampla para a Praça de São Pedro. Essa alteração no entorno, feita durante o século 30, modificou substancialmente o efeito que a basílica tinha no local. No ano de 1936, a espinha do Borgi foi totalmente demolida, tirando o efeito de surpresa conquistado no projeto de Bernini no século 17. A espinha dos Borgi consistia em um tecido urbano denso e confuso. O acesso à Praça de São Pedro se dava por 2 pequenas vias, de forma que o visitante só avistava o complexo da praça ao adentrar o seu espaço. Hoje, o ambiente foi substituído por uma grande avenida cercada por edifícios modernos. A basílica permanece com o projeto original, apenas algumas restaurações foram feitas, iniciando-se em 1954 e sendo concluída com foco total para a cúpula em dezembro de 1989. A fase final foi a restauração dos afrescos da parede, aprovada em 1994 e revelada em 11 de dezembro de 1999 pelo Papa João Paulo II. Sendo um dos pontos mais visitados do mundo e podendo abrigar cerca de 60 mil pessoas, foi classificada pela Unesco e determinada como um patrimônio mundial da humanidade. A basílica foi considerada o maior projeto arquitetônico da época em que foi construída, e até hoje continua sendo um dos monumentos mais visitados e celebrados de todo o mundo.